só notão. Até porque a gente precisa ter o estudo em primeiro lugar. A gente sempre precisou apresentar boletim pra emissora, porque se não tem nota boa, não pode trabalhar. Então, sempre estudo em primeiro lugar. Tá, e aí como é que... Até quando você fez show? Eu fiz até 2019. Parou por causa da pandemia? Eu parei em dezembro, foi meu último show que eu fiz em Porto Alegre, o último show dessa tour, penúltima tour, não, última tour. E aí, em janeiro, eu dei uma pausa, porque eu sempre tentei, tipo, fazer com que as minhas carreiras não atropelassem uma outra, pra eu me dedicar 100%. Então, eu finalizei a tour, tipo, dei uma pausinha na época, né, na minha carreira como cantora. E aí, em janeiro, eu rodei um filme, que foi o Diário de Intercâmbio, que ia pro cinema, mas acabou que veio a pandemia, e aí ele foi pra Netflix. E aí, eu ia terminar o Diário de Intercâmbio e tinha previsão pra voltar com a tour. Só que aí, voltei de Nova York, onde eu rodei o filme. A história toda, uma boa parte da história, né, se passa lá. E aí, quando eu voltei, comecei a preparar o meu segundo original da Netflix, que foi Lully. E aí, tudo parou. 15 dias em casa, pessoal. Tem um negócio estranho aí no mundo. Corta para 2 anos. E aí, nossa, foi um baque. Foi um baque, porque, pensa, a rotina sempre intensa, uma coisa atrás da outra. Eu nunca tinha parado. Eu fui descobrir a minha casa, que eu morei durante 12 anos aqui em São Paulo, na pandemia, em 2020. Tipo, os cantinhos, tipo, o que é ficar em casa? Sabe? Fazer o que eu tenho vontade de fazer. Descobri cantos da minha casa que eu não sabia que existiam, que eram tão gostosos, que era tão bom poder ficar. Mas aí passou o tempo, eu falei, não, vambora, vamos voltar. Porque é isso, eu aprendi a valorizar o meu tempo, o aqui, o hoje, o agora. Por conta dessas mudanças, tudo, né, foi pra frente. E entendi que a gente, por mais que eu goste de fazer os meus planejamentos e sempre siga sonhando, a gente não tem controle de nada. Então, a gente planeja aquilo que tá ao nosso alcance. E aí, eu saí uma pessoa muito transformada da pandemia. Aí, eu consegui, naquela melhora, né, da pandemia, ainda em 2020, em outubro, rodar o meu filme, que é o segundo original, o Lully. E aí, no meio desse caminho, eu falei, poxa, como que eu faço pra me sentir produtiva? Porque no ócio eu nunca consigo ficar. Pessoa workaholic, capricorniana. Imagina. Então, sempre produzindo. E aí, eu comecei a gravar as músicas do meu último álbum. Então, eu meio que dei uma pausa querendo já voltar. E aí, eu lancei o meu álbum enquanto eu tava fazendo Além da Ilusão. Ou seja, tá sempre em paralelo as carreiras. Entendi. Minha novela também foi adiada devido à pandemia, porque era pra ter acontecido em 2020. E aí, estreou em 2022. E a gente começou a preparar em 2021. Ah, porque eles reprisaram, né, muitas novelas. Exato, na Globo até as inéditas irem ao ar novamente. A primeira inédita foi Além da Ilusão? Além da Ilusão. Na Globo, sim. Mas quando você tava no... Quando começou o seu contrato com a Netflix, você ainda tava no SBT? Ainda tava no SBT. Eu consegui. Ai, gente, agora parando pra pensar, eu fiz filme e novela ao mesmo tempo. Eu tava em As Aventuras de Poliana e fiz o Modo Avião, da Netflix. Impressionante. Não sei como é que eu consegui dar. Impressionante. Da conta. Não, você fez as 3 novelas mais faladas da SBT. Tipo, as mais... E você sabe que eu entrei uma antes, né? Uma antes do Carrossel. Corações Feridos. Fiz uma antes do nicho, né, do SBT se especializar e, enfim, bombar. E seguir até hoje no Infanto Juvenil. Não, e quem não te acompanha desde cedo, acha que você começou no SBT, né? Exato. Mas aí agora você falou que começou no GNT, chocada. Exato. E aí depois, musical, aí Selton Mello, fiz teste pro filme dele. E aí Ele te chamou pro teste? A agência mandou, a do Rio de Janeiro, né, porque o teste foi lá. Ah, tá. E aí ele participou do meu teste e me chamou pro callback. E amor, falou, não, você vai. Na época, eu assistia muito Zorra Total. E aí, eu imitava a Lady Kate. E eu sou apaixonada pela Catiúcia Canoro. Eu fiz o Modo Avião com ela, porque era um grande sonho da minha vida trabalhar com ela. Porque essa mulher era, tipo, deusa da minha vida, assim. Era Lady Kate, minha deusa amor. E aí, vocês lembram dessa personagem? Óbvio. Tinha, né, que é? Tô pagando. E eu amava. Eu amava, juro, meu Deus. Cara, gente, eu tenho um vídeo. Eu passei no teste do Selton por causa da Lady Kate, tá? Eu imitei pra ele. E aí ele falou, meu Deus, essa menina, sei lá, um gnomo, um anão, o que tem aí dentro? E aí, eu passei no teste interpretando. E ele tem esse material, eu postei pros meus fãs, porque é a coisa mais linda, acho que é um dos registros mais lindos que eu tenho da minha carreira. Ele pegou esse arquivo e me deu de presente, e falou, olha, pra você ver, tipo, isso faz o quê? Uns 2 anos. Que ele te deu esse Exatamente, exatamente. E o Selton, assim, é a minha grande inspiração. Porque no Palhaço eu tive uma grande experiência, que foi vê-lo como meu parceiro de cena, porque ele atuou, ele dirigiu, então ele de palhaço dirigia a gente. Nossa. E ele roteirizou.
Então, assim, era uma coisa impressionante. Eu ficava encantada. E eu andava com ele aqui. Eu andava, é ótimo, né? Ele andava comigo aqui, debaixo do braço, assim, tipo... Te pegando. Vambora. E eu era a mascotinha dele, né? E eu era a única criança no filme. Então, o elenco fixo ficava direto junto, né? O elenco adulto. E eu ali junto com eles. Tinha umas outras participações de umas crianças, mas era algo que ficava muito só comigo. E ele, nossa, foi o melhor ser humano do mundo. Sempre foi comigo. Ele tinha um motorhome, e aí eu estudava nessa época. E eu precisei rodar o filme e ficar um pouco distante do colégio. Então eu tinha impressora no motorhome, eu estudava com a minha mãe. E na parte da manhã e de tarde eu filmava. E a gente ficou rodando Minas Gerais, vários produtos ali. E foi muito especial. E aí eu tenho um carinho gigantesco pelo Selton até hoje. Antes eu era mascotinha, agora ele é tipo meu brother, assim. E eu acho isso o máximo. Né? Agora eu cresci, seu amigo. E a gente sempre teve uma relação muito preciosa, muito valiosa. E poucas pessoas sabem que esse retorno, olha, contando aqui em primeira mão, pra Globo, eu digo retorno porque